Então, beleza, vamos lá. Dando sequência às nossas lives do Pegada Verde, estamos aqui sentado hoje com o Lilico, que é o responsável pelo Rancho Biju. Eu vou ler aqui um pouquinho da história do Rancho Biju e aí a gente vai dar sequência dos nossos vídeos, das nossas lives que são feitas para uma Pegada Verde e aí trazendo assim uma rede de conexões felizes e saudáveis. Hoje nós estamos sentados com o Lilico, Frederico Coelho Neto, que é o responsável pelo Rancho Biju, junto com a Denise Coelho. O Rancho Biju está localizado no coração da Serra Mantiqueira, aproximadamente a 220 quilômetros de São Paulo, em Paraisópolis. Uma propriedade familiar preocupada em entregar aos seus consumidores produtos de qualidade, além de uma consciência energético-ambiental. Desde 96, o Rancho Biju é um ponto de encontro dos amigos e familiares, um lugar de muita história e muitas memórias dos que vivem e dos que passaram por ali. Em 2006, iniciou-se um novo capítulo dessa história, o Rancho Biju Produtos Orgânicos. Denise e Lilico transformaram a propriedade com o intuito de uma melhoria no corpo e na mente através da alimentação. Desde então, com muita luta, procuram transformar o Rancho Biju em um organismo vivo, sustentável, contando com uma equipe de colaboradores engajados e conscientes da produção com a produção ambiental. Produção e preservação ambiental. É nesse contexto que a gente conversa com o Lilico agora, para entender um pouco dessa trajetória, Lilico. Eu sei que você vem no comércio de alimentos orgânicos, na produção dos alimentos orgânicos há quase 30 anos. Né? Nós estamos falando de 96, são 35 anos, é isso? 26, né? 26, agora 26 anos. 26 anos. Queria te ouvir um pouco, Lilico, como é que foi essa trajetória tua quando você comprou uma propriedade rural e entendeu que devia fazer algo nesse sentido? Você fala em sustentabilidade, você fala em arrumar um pouco a mente e o corpo, né? Mente são, corpo são, e aí fazendo tudo isso através da limpeza do alimento, através da limpeza da cabeça, saindo um pouco do centro urbano, partindo para a roça, e aí a coisa foi tomando um vulto. Eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Bom, André, bom dia. É o seguinte, bom dia. A gente, em 1996, quando a gente veio para cá começar todo um trabalho no Rancho Biju, a Denise veio muito mais direto para ficar aqui do que eu. Eu continuo ainda tendo que ir a São Paulo e voltar durante a semana. Mas a gente viu e conheceu uma pessoa que foi muito importante nesse processo, que foi o Paulinho, que era um agrônomo, um cara lutador, batalhador. O Paulinho é um cara que veio aqui, a gente começando a querer plantar, e aí ele falou, não, vamos plantar sem pôr adubo, vamos plantar melhorando a terra, vamos desintoxicar a terra para que a gente tenha e produza alimentos desintoxicados. Aí legal. A gente que já gostava de coisa mais natural, que a gente sabe o efeito contrário dos químicos na terra e dos químicos nos alimentos que vão devagarinho. Hoje se fala muito em nanopartícula, quer dizer, naquela mini partícula que vai para o organismo, já vai transmitindo a química e vai prejudicando as pessoas. E hoje a ciência tem provado que muitos dos males da nossa época são decorrências do uso de agrotóxicos e de produtos químicos. Então, nós começamos, naquela época, a fazer uma mudança que começa pela sua cabeça, e aí você passa por trabalhar a terra, por desintoxicar aquela terra, e a partir da terra desintoxicada, você vai produzir um alimento mais puro e mais saudável. Legal. De lá para cá, a gente bateu muita cabeça, errou, fez muita tentativa, mas sempre no intuito de limpar. E conseguimos, a gente plantou estufa, fez tubérculo, fez hortifruti, que todo mundo faz no começo. E com a evolução, a gente, através do Paulinho mesmo, a gente conheceu um grupo de produtores orgânicos aqui na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves. Tá. Nós fomos participar lá de uma reunião para entender um pouquinho o que era. E aí começam aquelas discussões de associação cooperativa que existem até hoje. Exato. E você sabe que, você me conhece há um tempo, você sabe que eu sou meio palpiteiro. E eu entrei numa reunião para entender o que era orgânico e acabei
ficando amigo do pessoal, virando orgânico, a gente iniciou a conversão, a gente foi certificado no IBD, hoje é certificado na EcoCert, com todas as dificuldades que existem. Nós estamos aí lutando para levar o nosso grupo, que hoje o grupo aqui de Gonçalves é de cerca de 28 produtores orgânicos certificados. Legal. A gente consegue fazer a comercialização, mas no decorrer desse tempo, André, a gente passou por muita dificuldade. Primeiro, você pegar os seus colaboradores e fazer com que eles entendam a necessidade de não usar adubo químico, a necessidade de você fazer a utilização de produtos que não sejam agressivos, embora no começo, enquanto a terra está numa fase de mudança, os produtos não saiam tão bonitos, mas eles são saudáveis. Os produtos não saem com um tamanho tão grande, mas eles são saudáveis. A comercialização não é fácil, mas fomos devagarinho. Devagarinho a gente foi mudando. Aí depois a gente que fazia o queijinho caseiro, sabe? Uma, duas vaquinhas que a gente tinha aqui para tirar o leite de casa e tal, nós resolvemos, a Denise foi fazer um curso de queijos no Senar, junto com uma funcionária nossa, e nós partimos para a certificação do leite. Legal. Aí é muito mais complicado, porque você não é simplesmente o seu pasto, o seu orgânico, você tem que tirar todo o medicamento alopático dos animais. Era até um assunto que eu ia brincar com você, né? Você acabou investindo no seu negócio através até do ambiente familiar, né? Então você começou pela história da Denise, que foi fazer curso, e eu sei que tem mais alguém aí que foi fazer um curso de 4 anos, se especializou, se formou em veterinária. A Billy, que é a nossa filha do meio, ela acabou... Você não tem família, você tem uma empresa, é isso? Eu tenho uma empresa que familiar, toca né? com a família, né? Exato. Então, cara, assim. Cada um tem a sua função. E ainda assim você passou por bastante dissabor. Então, eu vejo que, por exemplo, você começou como todo mundo que começa plantando FLV, né? Depois você foi buscar um nicho do mercado e transformou o Rancho Biju numa referência nacional. E, é claro, na América Latina, e poucas pessoas no mundo, né, foram precursoras como você dos queijos orgânicos, né? Porque a gente tem muita dificuldade em manter essa terra limpa, né? E aí nós estamos falando de um gado que come em cima da terra limpa, e esse gado também deve ser tratado de forma homeopática. Esse gado também não pode tomar alguns produtos químicos, porque senão ele fica fora do produto lato sensu orgânico, ele fica sem o selo do orgânico, né? Então... ele inclusive, André, você vai notar, e você sabe disso, quando você toma um copo de leite orgânico e um copo de leite convencional, o gosto é diferente. A diferença é outra. A diferença é brutal. Mesmo que o leite orgânico seja, ele tenha sido retirado dele uma parte do creme para fazer manteiga, mesmo que ele tenha sido retirado para fazer qualquer coisa, o leite orgânico tem um sabor diferente. Agora, é muito importante que fique claro para as pessoas que a gente usa homeopatia, mas acima do uso da homeopatia vem o bem-estar animal. Okay. O que quer dizer isso? Se por acaso alguma vaca ou algum bezerro ou alguma novilha estiver passando por alguma enfermidade maior, o que você faz? Você cumpre o protocolo. Você retira essa vaca do manejo orgânico, aplica a ela um tratamento convencional, dobra o tempo de quarentena previsto na bula do medicamento, depois retorna essa vaca ou essa novilha, esse bezerro para o manejo orgânico. Porque não pode sofrer. Entendeu? O animal não pode sofrer de forma alguma. O ciclo orgânico ele tem que ser entendido que não é só o orgânico, é o que vocês estão fazendo também no produto livre de agrotóxico. Não pode ser entendido apenas como não usar produto químico, não usar agrotóxico. É pensar no bem-estar animal, é pensar nas boas práticas, é você ter um bezerro que mame leite da vaca,
entendeu? Ele não pode, ele pode, é lógico, para a formação dele tomar um suplemento, porque ele ainda vai demorar 2, 3 anos para entrar na produção orgânica. Então, Sem às dúvida. vezes, você tem um bezerro, mas que precisa tomar um medicamento, que precisa tomar um complemento, mas ele tem que mamar o leite da mãe, ele tem que mamar o colostro inteiro, ele tem que Perfeito. se precaver, sabe? E aí a Perfeito. gente começou, fez a conversão das vacas, montou o laticínio, muita briga para aprovar a primeira lei de serviço de inspeção municipal, porque é muito difícil você convencer no interior, em cidades pequenas, o próprio produtor que o serviço de inspeção municipal não vai prejudicá-lo, ao Perfeito. contrário, vai tirá-lo da informalidade e levá-lo para ser um produtor registrado. A gente conseguiu aprovar isso e a gente tem orgulho de dizer que o primeiro parmesão orgânico certificado do Brasil foi o nosso. Era isso que eu estava tentando colocar na história, porque você é precursor de uma história que daqui a alguns anos nós vamos ter alguns produtores, né? Mas eles vão passar pelo que você passou ao longo dos anos e sentir essa dificuldade na pele, que não é só uma dificuldade com o trato da terra, com o trato do animal, mas aí a gente tem uma dificuldade da comunicação em massa, a gente tem uma dificuldade da comercialização desses produtos que são perecíveis e que tem aí, nós temos uma dificuldade logística nacional, lato sensu, não é uma coisa fácil de resolver. E aí também surge uma pergunta da Kátia Baranhelli, que é uma amiga nossa que está aqui nos acompanhando. Ela faz a seguinte pergunta, é para você. O que ainda falta em relação à comunicação em massa dos orgânicos no Brasil? Qual é o papel do consumidor nesse movimento e como ele tem sido informado sobre os benefícios? É uma pergunta bem interessante que a Kátia fez. A Kátia também é uma pessoa focada em trabalhar o mundo do orgânico, o mundo da alimentação saudável. Ela é mais uma peça fundamental nesse momento que nós, como formiguinhas, fazemos um trabalho, porque, veja, nós temos do Brasil 7% só das terras plantadas, sendo que nós, que trabalhamos com os produtos orgânicos, representamos aí 8, 10% destes 7%, que ainda é uma coisa muito pequena, muito familiar, num ritmo de formiguinha mesmo. Então, ela traz aí uma questão de comunicação em massa, de distribuição, e eu queria te ouvir um pouquinho, já que você está há 26 anos nisso, e você viu crescer muitas coisas, mas viu muitas coisas empatarem, né? Viu muitas coisas ficarem encruadas, e eu queria te ouvir um pouquinho. Primeiro, obrigado a Kátia aí pela pergunta. Denise manda beijo para ela também. Estamos com saudade. Ela ficou de vir aqui para visitar a gente. Você também está devendo a vida. Estamos todos em dívida. Deixa eu Mas te dívida é explicar. bom porque a gente pode cumprir, então vamos lá. É isso aí. Então, assim, o que falta é que, por força da própria influência da indústria química, durante muitos anos, algumas emissoras de comunicação de massa não falavam sobre orgânico. Era feio, era até proibido se falar sobre orgânico. É óbvio que, como tudo, a força da população e a necessidade da mudança se impõe e as pessoas vão se adaptando. Quer dizer, hoje já se fala em orgânico abertamente. E nós precisamos tomar um cuidado, porque 90%, eu diria, da produção orgânica do Brasil, se não 95%, ela é de pequenos produtores. São produtores familiares, são produtores que têm roças pequenas. Eu costumo fazer uma comparação. O governo de Minas entrou no processo orgânico. O governo de Minas criou uma certificação orgânica pelo governo do estado. Legal. E eles conseguiram certificar até agora cerca de 24 projetos. E eu brinquei outro dia, numa live com o pessoal desta área aqui em Minas, que eles têm 24 projetos certificados orgânicos no estado de Minas. Nós temos 28 na Serra da Mantiqueira, em uma associação. Quer dizer, que não é uma associação. É uma empresa que vem de origem associativa e que, vocês vão entender muito bem, é uma empresa que não dá lucro. É uma empresa feita para comercializar para 28 produtores, cobrando deles o mínimo para transporte e um monte de coisa. Mas isso é uma das maiores dificuldades do mercado. Falta comunicação em massa.
falta logística, que é a maior dificuldade que a gente tem. Porque o produtor ele consegue entregar num ponto na cidade pequena. Deste ponto em diante, é um problema de logístico sério. Nós estamos a 230 quilômetros de São Paulo, que é o maior centro consumidor que existe. E pessoas como você, como a Kátia, que estão empenhadas nesse processo de divulgar a necessidade disso, do alimento saudável, sabe? E a gente não pode confundir as coisas. Eu acho que a iniciativa que vocês têm de alimento saudável, com uma certificação, com um selo de alimento saudável, é a mesma coisa que as certificadoras de orgânicos fizeram no Brasil. Eles estão mudando porque, infelizmente, a nossa legislação ela é muito travada. E ela é a única legislação do mundo que diz o que é permitido usar. No resto do mundo inteiro, a legislação de orgânico diz o que é proibido. Aqui no Brasil... Eu ia tocar exatamente nesse ponto com você. Eu não sei, aí eu queria ouvir tua opinião, que tem mais tempo no mercado, mais idade de vida, mais experiência, eu queria te ouvir um pouco. O que você pensa sobre isso? Nós estamos caminhando na contramão, ou aqui no Brasil, essa política ela é realmente uma política que deixa mais abrangência, ela é mais André, inclusiva? Eu acho assim, olha, infelizmente, a gente faz no Brasil uma legislação inversa do mundo inteiro. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil criou alguns sistemas de certificação orgânica que funcionam por auditoria ou, às vezes, no sistema participativo. Ok. O sistema participativo é um sistema que você tem que olhar, ele é permitido pela lei, e você tem que partir do seguinte princípio: todo mundo está sendo muito honesto e correto. Perfeito. Por quê? Você tem um grupo de 20 num sistema participativo, onde os 20 vão ter que largar as suas roças, onde os 20 vão ter que largar os seus trabalhos pelo menos 20 dias ao ano, para um fiscalizar o outro. Perfeito. Então, isso parte de um princípio de honestidade absoluta nessa certificação. Segundo, a lei brasileira, sendo exigente como ela ela, nas certificações por auditoria, ela se torna realmente muito eficiente. É difícil. Perfeito. Se surge uma tecnologia nova, se surge alguma novidade no mercado internacional, você vai ter que aprovar o uso disso no Ministério da Agricultura, vai ter que modificar a instrução normativa que regula o orgânicos no Brasil. E isso não dá para fazer toda semana, não dá para fazer uma vez por ano. Essa instrução, o Ministério da Agricultura tem procurado administrar, mas ainda a gente sofre muita influência daqueles que são contrários. Por exemplo, nós não temos até hoje uma norma brasileira sobre cosméticos. É fato. Eu conheço empresas nacionais que certificaram seus produtos fora do Brasil, trouxeram eles certificados fora, colocaram o selo não é nacional, é de uma empresa multinacional que está no Brasil também, né? Eles colocaram o selo dessa empresa que também está aqui, mas o selo não é nacional, ele ganha o selo da certificadora, mas não ganha o selo do Orgânicos Brasil, porque não há norma. Entendeu? Porque não tem norma no Brasil. Sendo que na vacância da norma brasileira, você pode aplicar a norma estrangeira. Sem dúvida. Legalmente é isso, mas o que a gente vê aqui, e é uma coisa bastante velada, é algo que impede que saia uma norma. Essa é a sensação que eu tenho, porque aí nós estamos falando aberto, e aí não seria prudente a gente colocar o nome de nenhuma empresa, porque nós não temos prova. Mas eu sinto que eu acho que não há interesse. Não há interesse, pronto. Aí você colocou de uma maneira bem suave, bem sutil. Eu sinto que não há interesse mesmo, deve haver algum tipo de proteção de marca, alguma coisa nesse sentido, que aí as pessoas inteligentes conseguem entender, talvez, aonde possa estar brincando isso, mas eu sinto que também, com a força do tempo e o engajamento... Vai sair, é inevitável. Tudo é inevitável e o tempo se encarrega de corrigir. Agora, voltando ao nosso dia a dia, a dificuldade maior da pergunta da Kátia, do que você falou,
é a divulgação em massa. A divulgação Perfeito. que chegue, é fazer através de Instagram, é fazer Isso. através Dessas das lives que redes a gente vai sociais, fazendo, das redes sociais, de das Facebook, redes de sociais de uma forma comunidades geral, digitais e sabe? tal. Porque isso vai trazer... hoje, as pessoas têm consciência e também o produtor orgânico, ele ter a consciência de que não dá mais para cobrar o dobro só porque é orgânico ou porque é livre de agrotóxico, sabe? Você disse uma coisa muito interessante logo no começo da nossa conversa, onde você coloca que a mudança começa pela cabeça, né? Alguns anos atrás, em 2014, a partir de 2014, quando eu iniciei nesse processo, eu andei conversando com alguns amigos que tinham propriedade rural e que plantavam e que faziam e aconteciam no mercado convencional. E aí, por motivos de conversa social e tal, pô, mas você está fazendo o quê? Eu estou plantando orgânico. Pô, mas me explica um pouco disso. Pô, eu sei que o orgânico ele tem um valor agregado a maior e tal. Puta, talvez eu entre nisso. E eu percebi que muitas pessoas lá atrás, e vejo isso hoje, elas entram no mundo orgânico buscando uma satisfação financeira por conta do valor agregado no produto. Você é produtor, eu sou produtor, nós conhecemos, tem pessoas que nos estão assistindo aqui, que também são produtores, conhecem as nossas dificuldades, mas sabem também, de forma bem real e verdadeira, que isso não é bem verdade. Esse produto cultivado de forma orgânica, obedecendo aos selos, eles têm sim os seus custos embutidos nisso, tem sim o seu valor agregado, mas nada que justifique 200, 300, 400% num valor acima. Concordo. E eu acho que as pessoas que trabalham fielmente no mundo orgânico, elas devem pensar nisso, para que elas não matem a galinha dos ovos de ouro, né? Para que a Também gente não acho. mate o próprio movimento. Também acho. Quando você olha os dados estatísticos e vê o mundo orgânico versus o mundo convencional, isso é um trabalho ainda de formiguinha, um trabalho bem pequenininho, que pode ganhar uma escala gigantesca. E eu, pessoalmente, as pessoas que trabalham comigo, a nossa equipe, as pessoas que andam mais perto, como você, que buscam uma condição saudável, não necessariamente precisam do selo. E para que a gente tenha uma conversão, uma transformação do pessoal que vem do convencional até que ele faça a carreira inteira orgânica, é um processo diário, né? Todo dia um pouquinho, pelo menos como eu vejo. E aí a gente consegue, tirando gradual e constante o agrotóxico no cultivo, no manejo, trazer para a mesa, trazer para o cidadão, trazer para a pessoa que busca uma vida saudável e um alimento mais saudável. Não vejo que isso justifica através do preço que a gente tem no orgânico, mesmo com as dificuldades que se tem de logística, André, de armazenamento. Não acho que isso seja exatamente a barreira. Eu sinto que a barreira ela é muito mais mental, é muito mais uma coisa de querer. eu com esse monte de cabelo branco aqui, entendeu? E mais experiência de ter passado aí mais tempo de vida, eu acho assim, cara, ninguém tem o direito de matar a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, eu acho que se você tem custo a mais, tem custo de certificação, tem custo de manejo, tem custo de mão de obra. Bom, então eu diria para você o seguinte, André, o governo, as autoridades, elas começam a ter uma consciência maior. Não só quanto a isso, como, vamos chamar assim, o destravamento ou a desburocratização de algumas coisas de produto. Tá. São Paulo agora está regulamentando o queijo artesanal de uma maneira mais desburocratizada. Minas tem a certificação orgânica que, por exemplo, através do Instituto Mineiro de Agropecuária, para produtores que têm aptidão de Pronaf, o DAP de Pronaf, a certificação pelo governo de Minas é gratuita do selo orgânico. Entendeu? Então, essas iniciativas e algumas prefeituras, tanto em São Paulo quanto em Minas, que estão buscando ajudar, eu acho que isso é importante. Por quê? A filosofia biodinâmica, lá atrás, ela dizia que a propriedade é um organismo vivo e integrado. Então, não basta você só tirar o agrotóxico. Claro que não. Você tem que economizar energia, você tem que procurar vender perto para não depender de logística, sabe? O futuro, com certeza, cada dia mais,
vai ser o produtor vendendo no seu próprio local. E vamos deixar Perfeito. os grandes produtores extensivos, que vão Uhum. produzir aí milhares e milhares de toneladas, e hoje você Uhum. já tem, por exemplo, soja orgânica sendo produzida no Brasil. Cara, muito Cara, cara. Mais verdade. do que o dobro da soja Da convencional. convencional, exato. Quer dizer, então, aí o que Você tem acontece? arroz produzindo também, Você em tem escala arroz larga, produzido em feijão, grande escala, açúcar, sabe? açúcar Você tem água de coco em larga escala. também, verdade. E veja bem, tem coisas que com certeza nós vamos conseguir. Nós temos hoje produção de farinha, farinha de mandioca orgânica, farinha de milho orgânica, sabe? Em pequena Flocada, escala. Flocada e as farinhas normais. Então, tapioca. tapioca orgânica é um negócio que... Você lembra quando a gente Você lançou? foi precursor disso. A gente lançou a primeira A tapioca primeira orgânica. tapioca brasileira orgânica foi a do Rancho Biju. E depois a gente passou por um processo muito difícil, que em função de burocracia, nós Uhum. ficamos um ano sem poder fazer tapioca orgânica porque a gente não conseguia aprovar e Eu me lembro mostrar disso. que não era uma fábrica monstruosa que ia produzir 200 mil toneladas por dia, nada disso. Quer dizer, aí a gente foi batalhando, subindo degrau por degrau, vai num órgão público, explica, vai no outro. Ah, tá, entendido. Aí liberaram a nossa vigilância sanitária, sem o que você não tem a certificação. Exato. Sabe? Então, essa consciência de que o organismo vivo, quer dizer, você tem que economizar energia, você tem que fazer geração fotovoltaica ou eólica para economizar energia, porque nós temos que poupar os recursos do mundo, sabe? Existe uma frase, Lilico, que eu ouvi outro dia, uma frase simples, tosca não, essa é uma frase sensacional, e ela diz assim, simplesmente respeito à terra. Isso É isso, é tão é isso abrangente, aí. porque a terra dá tudo que o ser humano consome, desde, talvez com exceção do peixe, mas a terra ainda assim abriga o lago, abriga o mar, É, tudo que se consome vem da terra, se não houver respeito pela terra, lato sensu, e respeito à terra, eu respeito a energia que ela produz, o alimento que ela produz, a terra que se coloca à disposição para ser produzida, ou seja, o que está faltando do ser humano é um pouco mais de respeito à vida, lato sensu, a vida no sentido de, por exemplo, quando se fala num plano de saúde, a primeira coisa que a pessoa pensa é numa operadora de plano de saúde, ela pensa, sei lá, na Sul América, na Bradesco, na Umit, na qualquer coisa, sem se lembrar de que plano de saúde é o plano de que você tem todos os dias com relação à sua própria saúde. Né? Então, qual é o exatamente. seu plano de saúde? É não consumir isso, isso e isso, diminuir o consumo disso, disso, daquilo, é tirar da minha dieta algumas químicas que realmente não fazem bem ao meu corpo. E você vê, agora há pouco você comentou que algumas doenças que a gente tem, não dá para dizer que elas não vieram do agrotóxico, e essa frase é repetida por nutricionistas, por nutrólogos, por produtores, por médicos, é uma frase que vem sendo... infelizmente ela vem sendo dita por várias outras pessoas, ou seja, de alguma forma existe uma consciência maior hoje de coisas que a gente vem usando nos últimos 20 anos, até porque a ciência também deu uma grande avançada e ela vem mostrando, através da transparência que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos, que muitos produtos que a gente consome, eles não são para serem consumidos. E aí o mundo orgânico vem, cria uma lei, faz as proibições todas, como você acabou de colocar, e aí sai um produto com um selo que mostra que aquele produto não contém esse tipo de química. Agora, o que eu também tenho notado com produtores ao longo dessa carreira que eu venho fazendo ao longo dos últimos 7, 8 anos, é que muitos produtores, por uma questão de inteligência e uma decisão consciente, abandonaram e abandonam cada vez mais os usos dos agrotóxicos, especialmente na agricultura familiar, porque eles Sim. viram algumas pessoas adoecerem dentro de casa. Eu É. ouvi alguns produtores dizer que não consomem o que plantam. E isso é muito difícil. É a mesma coisa que você chegar na sua casa, fazer uma comida, chamar os seus convidados e na hora de comer você sentar e assistir e dizer, não, essa comida eu não como. É óbvio que todos vão ficar chateados com você nessa mesa. Agora, é difícil entender como é que as pessoas que consomem esses alimentos pensariam se soubesse que quem produziu não consome.
Eu ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, mas que o dono da própria Red Bull nunca consumiu um. Se é verdade ou não, não importa. Mas se a frase surgiu, tem algo por trás que faz a gente pensar. E assim eu vejo os alimentos com agrotóxico. Eu vejo que para a gente crescer o mundo da alimentação orgânica, lato sensu, selo, ela precisa começar de pouquinho em pouquinho, onde essa curva é invertida através da transformação. E veja bem, André, é importante a participação da rede social, é importante a participação das grandes empresas de divulgação em massa, o que a Kátia faz com o jornal dela, com o programa dela, o que você faz. E no boca a boca que todos fazem, né? O boca a boca que todo mundo faz, quer dizer, cada dia mais os institutos, as associações que, ou bem ou mal, certo ou errado, eles estão beneficiando a população. É uma forma de chegar quase direto do produtor ao consumidor, através desses institutos de comercialização, dessas associações, seja lá o que for. Porque, infelizmente, a gente aqui, para você ter uma ideia, a gente, durante anos, tem brigado muito na Serra da Mantiqueira. Você passou por esse problema, eu sei, porque a gente se conhece, do problema do que é você ter uma empresa que foi feita para não dar lucro. Entendeu? Isso realmente não se sustenta e não para em pé uma história que você não para em pé. Continuar. Hoje, nós temos um orgulho de dizer que nós temos uma empresa que já foi uma associação no passado, hoje ela tem 5 sócios, que são produtores, que gerou uma certificação orgânica em Guarda-Chuva, que tem 28 produtores. E essa empresa, ela não obriga, ela fideliza o produtor, mas ela não obriga o produtor a vender 100% por ela. Perfeito. O produtor pode vender separado, ele pode colocar o seu produto numa plataforma, ele tem que respeitar um mínimo de comercialização com a empresa. Porque também chega na hora H, e essa é uma consciência que é importante que o produtor tenha. Quando ninguém tem cebola, é fácil vender cebola. Agora, quando todo mundo tem cebola, é muito difícil vender cebola. Exatamente. E essas empresas, que são empresas com o objetivo de facilitar a vida do produtor, nessa hora são elas que vão segurar o rojão. Entendeu? Porque elas vão se matar, sair para o mercado para colocar num atacado. A iniciativa que vocês têm de tentar, através da plataforma, fazer, eu não entendo muito dessas coisas aí, o B2B, C2C, B2C, essas B2C. Coisas aí que são esses termos mais técnicos. É americanizada. Sabe, é coisa americanizada. Eu adoro como diria uma pessoa que já faleceu há muitos anos, mas era um jornalista extremamente inteligente, que chamava-se Vicente Leporassi, um jornalista famoso da Bandeirantes. Ele dizia que ele ia para os Estados Unidos para visitar o Mai Sai Sai Pai. Entendeu? Tudo que tem I tem que falar então ele vai visitar o Mai Sai Sai Pai. Entendeu? E ele falava tudo como se escrevia. E o Leporassi foi o cara do Trabuco durante muitos anos. Então, cara, eu acho assim, é muito importante esse engajamento das pessoas, entendeu? Que tem que entender que a gente é o celeiro do mundo. A Denise tem um tio que já faleceu, que um dia, no auge da crise do petróleo, quando surgiu o programa do álcool, ele dizia o seguinte, que a próxima briga do mundo seria pela água. E que ele não ia viver, talvez para ver, mas talvez os bisnetos dele vissem o que os responsáveis pela crise do petróleo iam ter que fazer para comer petróleo, porque ia chegar uma hora que o petróleo não ia servir mais para nada. Para nada, exatamente. Porque ele polui. E a água é o grande bem da humanidade. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê ainda prefeituras, a gente vê órgãos públicos e muito no particular o uso do como é que chama aquele negócio lá? Eu não quero falar o nome comercial. Aquele negócio que o cara passa no mata-mata. Vamos chamar assim, sei. o mata-mata. Eu sei o nome do mata-mata. Eu também. Chama glifosato. Falar comercialmente.
glifosato. Glifosato, sem marca. Glifosato, sem marca. Glifosato. Quer dizer, isso contamina... E mata tudo por onde ele passa, tudo. mata Entendeu? tudo. Quer dizer, então, anota, pessoal, quem está ouvindo, anota esse nome aí, glifosato. Se você achar esse nome em algum lugar, não come. Não, é melhor não comer nada que tenha melhor glifosato. não comer. Melhor não comer. Porque sabe? depende, se alguém comer também, não vai contar a história, não vai dar tempo dele contar a história pra gente. É claro tem que um amigo esse meu glifosato... que tem um supermercado, André, e ele deixou tomate. E o tomate vazou, furou o concreto. Caramba. Furou o cimento, furou o piso. Nossa. Entendeu? Então, é assim, cara. Glifosato. E alguns órgãos, quer dizer, é o fim da picada ainda se utilizar isso. Hoje, o que a gente tem que ter uma consciência é que o produto livre de agrotóxico, ele não contamina não só o produto, mas ele não contamina o solo, ele não água. Contamina a água do subsolo, entendeu? Muito importante isso. Quando a gente fala em eco, vamos brincar um pouco com o verbo, vamos falar ecologia, economia, ecossistema, tudo ecológico, tudo que é eco, ele busca na sua natureza, na sua essência, um respeito mais profundo. Exatamente. E se a gente pensa num ecossistema, a gente tem que proteger por todos os lados, por todos os flancos. Então, é um ganha-ganha, é realmente uma conexão saudável, é realmente um cadeamento feliz, porque se você tem um produto saudável, uma terra saudável, uma água saudável, um consumo saudável, você tem um corpo saudável, você tem uma mente sã, você tem longevidade, é só ganha-ganha. Agora, brincar dizendo que você vai resolver o problema da fome do mundo usando fertilizante, eu acho que é uma jogada... Cara, você plantando semente de crotalária, você também aumenta o nitrogênio no solo. Então. Entendeu? Então, é muito simples. Sabe? Deixa o mato crescer. Essa é uma frase que eu gosto muito. Porque o mato, quando ele cresce, ele te apresenta um monte de indicativos sobre a sua terra. Te diz se a sua terra está rica, te diz se a sua terra está pobre, te diz se falta nitrogênio, se tem excesso. Tudo isso é importante, sabe? É lógico que não dá para se falar dessa forma. Talvez os grandes produtores rurais, os extensivos aí não possam usar isso, tudo bem. Mas existem formas de eles também usarem. Pô, não estão produzindo açúcar orgânico? Sem dúvida, e tem escala para isso. Tem escala. Então, cara, se dá para produzir açúcar orgânico, também dá para produzir Dá para produzir todo orgânico. O resto, sem dúvida. Entendeu? É a soja sem modificação genética. Quer dizer, a gente vê aí que tem coisa que vai ter consequência 50 anos depois, sabe? Então mas nós já estamos. Então, mas é um fato. Lilico, não dá para jurar por Deus e nem assinar, registrar em cartório, porque a gente não tem conhecimento técnico para isso. Mas deve ser um fato que muitos leitos hospitalares hoje são preenchidos por conta do uso contínuo de agrotóxico. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, dizer... a gente tem que tomar um cuidado, André, de também não demonizar. Não demonizar uma coisa que foi necessária lá atrás, antes, necessária por falta de conhecimento, necessária por falta de pesquisa e porque o mundo vem evoluindo. Então, hoje, a gente sabe que dá para usar e dá para plantar e dá para produzir sem o uso maluco de agrotóxico. Sabe? Então, vamos pensar em como fazer isso. Eu tenho um grande amigo que faleceu, produtor de café orgânico, e ele, o Paulinho Almeida, que era um cara excepcional, ganhou o blend de melhor café do mundo. Olha. E era orgânico, e ele produzia pouquinho, quer dizer, não adianta, pouquinho não, ele produzia bastante, porque a fazenda dele é grande. Mas ele conseguia produzir um café orgânico com qualidade. A gente tem o exemplo do café de Jacu. De Jacu, claro. O café de Jacu caro, é bom, muito caro, porque é um trabalho excepcional que se faz, que é um café também com uma qualidade excepcional. Quer dizer, a gente está aprendendo a viver
e conviver com a natureza, sabe? Coisas que aconteceram lá atrás, por exemplo, existe uma tribo de aborígenes há 200 anos atrás, que quando venciam uma guerra, quebravam os ossos e tomavam o tutano dos seus inimigos, porque eles acreditavam que aquilo fortalecia a alma, o sangue deles, e aí eles estavam lá e era uma prática dessa tribo aborígene. É óbvio que com o passar dos anos, essas tribos já não se matam mais e não se comem mais como antropófagos, mas você vê que isso é uma evolução. E a evolução está acontecendo absolutamente todos os dias. Coisas que a gente consumiu lá atrás por ter uma consciência não como a de hoje, a gente já deixou de consumir, e eu sinto que isso ao longo dos próximos 20, 30, 50 anos, em algum momento essa conta tem que fechar, porque se a gente não pode, é inegável que o tempo ele nos parece mais acelerado, é inegável que as coisas estão tomando um vulto e uma proporção muito mais rápida do que elas tomavam anteriormente, é inegável que a longevidade de vida... Eu vou botar um pouquinho meu óculos, senão eu não enxergo o que as pessoas estão comentando. A Kátia está escrevendo embaixo. aqui, ó. Fazendas a primeira colocar um container para exportação de café orgânico na região das Matas de Minas Gerais. É isso aí. Sabe? Então, eu acredito que esse trabalho, ele daqui a 20 anos, por uma questão de consciência de quem consome, de quem produz, ele vai chegar num ponto de equilíbrio. Hoje, a gente tem um mercado difícil, de difícil comercialização, de difícil logística, de difícil entendimento. A gente tem um mercado muito novo, onde as pessoas que estão querendo consumir isso, elas ainda têm um pouco da consciência anterior com relação à sazonalidade. E é muito importante, André, é muito importante que a gente deixe claro uma coisa. A produção orgânica, ela surgiu na unidade familiar pequena, ela não surgiu em grande escala. Não. Infelizmente, nós estamos indo para um caminho de comercialização difícil, porque grandes atravessadores já estão surgindo sem dúvida, no mundo orgânico. É verdade. Com poder de bala, com poder de influência. Quando você tenta mudar algumas práticas, é difícil, sabe? E a grande dificuldade é que pessoas que estão nesse mercado há muitos e muitos anos, entendeu? E que a gente vê o esforço dessas pessoas para o benefício muito mais do produtor, porque o organismo orgânico ele vai surgir, vai se fortalecer sempre do pequenininho para fora. Não adianta você querer cercar de fora para dentro, que não vai funcionar. Vai ser contigo. De dentro para fora. Vai ter que se crescer de forma orgânica, tá? Vai ter que se crescer de forma organizada, e nós vamos ter que buscar auxílio uns dos outros. Porque, infelizmente, não é um trabalho fácil. Você enfrenta aí grandes empresas. Pô, tem empresa aí que você coloca o seu produto no chão, te dá 10% de descarte. Isso é comum, infelizmente. Ele dá 10% de descarte, desconto na nota, derruba seu preço sem você saber, comercializa do jeito que ele entende, paga como ele quer e quebra todo mundo no meio do caminho. E essa história a gente conhece para muitos produtores. Tem alguém que falou, por que não pensar em mercado interno primeiro? O mercado interno é o único que a gente pensa. É o único que existe hoje para nós, Porque também tem o seguinte, ele é muito consumidor. Óbvio que nós estamos passando uma fase difícil, pós-pandemia, o dinheiro está curto, a economia não está bem, quer dizer, a gente está passando por dificuldades. Nós estamos ainda tentando nos equilibrar. Nós estamos tentando levantar. É verdade, levantar. Você está um passo anterior, você tem razão. Nós estamos tentando levantar, para depois a gente ficar em pé e se equilibrar. E com todo o esforço de todo mundo, nós vamos sair. O Brasil é maior do que tudo isso. Entendeu? Eu queria pegar esse ponto, eu queria pegar essa tua frase e eu tenho duas frases tuas que eu quero pegar. O Brasil é maior do que tudo isso e o Brasil é celeiro do mundo, e eu queria pegar essas duas frases tuas. E eu nem sei como vem acontecendo isso hoje, mas eu acredito que você tem ouvido tanto quanto eu ouvi. A gente tem uma diferença de 14 ou 15 anos de idade, mas eu ouvi isso e você deve ter ouvido. O Brasil é o celeiro do mundo. Tá. Aí eu estava ouvindo, antes de ontem, uma declaração do ministro a
a uma pessoa do G20, ao nosso ministro da Agricultura, se eu não me engano. Eu não sei, eu não vou errar com a precisão, eu não vou ter a precisão do nome da pessoa com que eu estava vendo, mas ele fez uma abordagem absolutamente interessante. Ele disse que nós temos 14% das terras brasileiras como terras indígenas, diz que metade dos 14%, que são 7%, são as áreas cultiváveis no Brasil. Disse que dentro do G20, dentro da Europa, a cada país europeu, pelo menos um prato de comida era fornecido pelo Brasil, e ele colocava o Brasil, mais uma vez, ele falou isso 3 dias atrás, numa resposta ao G20, dizendo que o Brasil era celeiro do mundo, com 7% das suas áreas plantadas. Aí você fala, mas aí você colocou agora essa frase do Brasil, e aí eu vou juntar com mais uma outra frase que ficou não perdida, mas ela faz sentido agora, onde a gente coloca que o nosso alimento orgânico não é exatamente aquele alimento enorme, bonito, viçoso, lindo de se ver, mas é um alimento de absoluta qualidade. Você, eu e as pessoas que estão nos assistindo já viram produtos orgânicos de uma qualidade, a qualidade sempre é boa, mas produtos até melhores elaborados por conta da terra. E é uma coisa que nós do orgânico também estamos aprendendo, né? Hoje você já tem produtos orgânicos de excelente apresentação. Isso Perfeito. Tudo foi uma readaptação do produtor. Sem dúvida. O produto orgânico hoje. Agora, infelizmente, o próprio consumidor não tem a consciência ainda de que o padrão, aquele padrãozinho, não, porque a cenoura tem que ter não sei o quê, tem que não sei o quê. Esse padrãozinho só vai ser viável quando todo produtor orgânico tiver associado a ele alguém que tenha processamento para aquela ponta que sobrou. Quer dizer, é um processo que vai evoluir lentamente. Talvez minhas filhas, meus netos consigam ver esse mercado mais consolidado, porque ele tem que evoluir gradativamente, sabe? Eu acho que o produto livre de agrotóxico, o produto orgânico certificado, e vocês me permitam mais uma vez, o produto livre de agrotóxico, pura e simplesmente, tem que ter um selo que garanta ao consumidor que ele é. Porque a nossa ideia, você dizer sou livre de agrotóxico é muito fácil. Eu digo isso, porque nós já tivemos um exemplo desse no estado do Paraná, onde o cara vendia produto orgânico certificado e, na verdade, ele só fazia picaretagem. Ele pegava no CEAGESP, embalava, metia o selo dele e vendia. Entendeu? Então, é por isso que a importância da certificadora... Isso é estelionato. A importância da certificadora e para você ter o selo Orgânicos Brasil, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que, às vezes, eu critico muito a lei brasileira ela ser proibitiva, e não ela ser permissiva e não proibitiva, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser dura. A certificadora tem que ser firme, a certificadora tem que ser dura, porque senão não funciona. Não funciona. Uma das coisas que eu sinto que é uma necessidade do ser humano e é uma necessidade do terceiro setor, até do próprio governo, é buscar... Esse governo, se eu não me engano, ele montou, não sei se foi esse o governo anterior federal, montou o portal da transparência. Isso é uma coisa muito legal. Já. Esse já tem mais tempo. Mas o que se busca também com essa comercialização de produtos livres de agrotóxico é dar transparência para o consumidor. É que o consumidor tenha a possibilidade de escolha real. Quando você pega um produto na prateleira do supermercado, se você é cílico, você vai ler o rótulo até que você conheça a marca para saber se ele contém ou não traço de glúten, para que você não tenha aí um problema grave por ser cílico. E é um direito que todos têm de fazer uma escolha cada vez mais consciente e saudável. Então, a ideia de colocar um produto livre de agrotóxico é trazer um selo que seja aplicável à transparência do produto que está sendo comercializado. Então, se ele tem 50%, 75%, 100% livre de agrotóxico, se ele está iniciando o período de conversão, o processo de conversão dele, então dos 10 agroquímicos que ele punha, ele coloca 8, deixou de pôr 2. Quando você vai na feira, quando você vai no supermercado, e você não tem essa transparência na aquisição do produto, né? Então, o que se busca com o produto livre de agrotóxico, com o PLA, com
esse engajamento de uma pegada verde, com alguma coisa que cria uma conexão de rede, uma rede de pessoas, um engajamento de uma comunidade, de conexões felizes e saudáveis, é buscar dar transparência para que as escolhas possam ser feitas mais conscientes. Eu Essa é a acho o ideia. seguinte, viu, André? Infelizmente, essa história do livre de agrotóxico ainda não virou lei. No Brasil, as coisas só funcionam quando viram lei. Uma E tem pena. punição. Então, mas também tem uma coisa, Lili, que Lembra da você há história de do convir. cinto de segurança? Lembro. Mas também tem, sabe uma coisa? No Brasil tem uma coisa horrorosa que, infelizmente, eu vou dizer que depõe contra a profissão de um monte de gente como eu, que tem a formação jurídica. É deprimente, mas tem lei no Brasil que não pega. Não, essa lei não pegou. Acho que é só Verdade. aqui no Brasil. Agora, você vê, porque, veja bem, se você tem um selo e esse selo é forte, é respeitado, você consegue impor isso. Então, é aquilo que eu falo. O que não pode é todo mundo sair por aí dizendo eu produzo orgânico. É mentira. Só é orgânico quem tem selo orgânico no Brasil. Ponto. Então, essa é a primeira desmistificação que precisa haver, sabe? Se o cara produz um produto livre de agrotóxico, ele vai ter que ter um selo, produto livre de agrotóxico. Isso é uma Se ele coisa produz um produto natural, ele produz um produto natural. Muita gente fala, não, mas na hidroponia, não sei. Não sei, na hidroponia o cara põe adubo, entendeu? Deve ter alguma coisa lá, eu também não produzo, eu hidropônico, não sei. não é porque é hidropônico que é um produto natural ou que Já é um viu que produto... ele pingou na água ali? Entendeu? Sabe? Então, eu acho assim, cara, a lei de orgânicos pegou. Essa pegou. Pegou Sei sem dúvida. Nós sabemos que estamos vivendo isso todos os dias. Vivendo dia a dia. Essa é uma lei que pegou, infelizmente, e a grande mídia nunca divulgou isso, que produto orgânico é aquele que tem o selo. Isso é importante que tenha a divulgação. O produto livre de agrotóxico, alguém tem que dizer que olhou aquele produto para que o consumidor se sinta seguro. No mínimo um laudo. No mínimo um laudo. Do que Quer contém. dizer, não adianta a gente falar que não faz. Para mim, isso não tem valor. Tem que ter uma certificação, tem que ter uma fiscalização, sabe? Sem dúvida. E você falou e a Kátia falou o que pode fazer para mudar. A grande imprensa, as redes sociais têm que divulgar o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é outra coisa. Os intermediários, eles têm que aprender o seguinte, cara, que eles vão atrapalhar uma coisa muito importante, entendeu? Que é a produção em cadeia. Porque não tem jeito. Infelizmente, o Brasil é muito grande. E o princípio do organismo vivo, lá de trás da biodinâmica, o princípio de que você tem que poupar combustível. Então, vamos entrar aí, vamos brigar para entrar em merenda escolar, vamos brigar para colocar a nossa produção. E o agricultor, o produtor orgânico, ele vai ter que ter a consciência que o custo dele, de 30% acima do convencional, se não cobrir totalmente alguns tipos de produção, tá? Não estou falando de todo tipo, até porque eu não tenho experiência para falar isso. Mas o 30% acima do convencional, porque o convencional também tem problema de transporte, também tem problema de logística. É lógico que a logística dele é muito melhor que a nossa. Sem dúvida. Não dá para o produtor chegar e falar assim, olha, eu quero ganhar 200%, 300% em cima de um produto orgânico. Entendeu? Muito difícil. Não tem sentido. É muito difícil. Eu vejo isso pelo esforço que a gente faz aqui na empresa para ajudar os 28 produtores. É uma guerra. Nós estamos nesse mercado sobrevivendo há mais de 20 anos. Por quê? Porque a gente abre mão de não ganhar nada na empresa. A empresa não foi feita para dar lucro. Ela foi feita para circular a mercadoria, para manter os produtores ativos, facilitar e levar um produto de qualidade. A gente tem uma feira em Gonçalves, no sábado de manhã, que é muito conhecida legal. Nacionalmente a feira. A feira de Gonçalves é uma coisa fantástica, sabe? É um passeio fantástico. Para quem não foi, vale a pena ir. Nós ficamos 1 ano e 8 meses sem ter feira, para você ter uma ideia. Por causa da pandemia. Puxa. Voltamos há 3 ou 4 semanas atrás.
a alegria das pessoas na feira Eu de se imagino. reencontrarem, Sem dúvida. de verificar o produto e tal. É uma coisa Claro. que é legal para a gente ver, sabe? Então, é muito Não, e o legal. brasileiro, nesse sentido, ele é bastante sui generis. Você sabe É. que eu tava em Istambul um dia, e aí eu vi um cara comercializando, eu estava numa banca de fruta, e era muito bonita, ela estava muito, muito cheia de cores, linda de morrer. E aí um cara foi e pôs a mão numa fruta para comprar. E o turco ficou bravo, disse que não podia pôr a mão nem nada, e eu não sabia, e eu só descobri na hora. E o cara pediu desculpa em inglês, dizendo que ele era brasileiro, que o brasileiro estava acostumado a comprar com a mão, que ele punha a mão para. Então, o brasileiro ele tem essa coisa mesmo, né? André, não precisa nem ir muito longe. Se você for no Rio de Janeiro, numa feira, e você, aquela banca maravilhosa, você pega, por exemplo, uma banana para experimentar, o cara fala, o senhor é paulista, né? Ah, não sabia que no Rio acontecia também. Entendeu? O senhor é paulista. Porque essa Que legal. é uma vivência típica do paulista, do paulistano. Sabe? Aquele negócio de ter um pedaço de melancia para você experimentar na Para feira. você provar um pedaço A de abacaxi, degustação. E veja bem, com a restrição sanitária toda Bom, sim, que a pandemia, gente passou, né? Nós estamos falando em pandemia, né? cara, você imagina o seguinte, você fazer uma feira de queijos sem poder degustar. Nossa Senhora. Nossa, Entendeu? é igual comprar um carro sem poder dirigir, né? Comprar um carro sem fazer test drive. Sabe? Mas é bem pior, porque o carro você ainda não põe para dentro, o queijo isso é obrigatório, né? Você tem que engolir, entendeu? né? Então, cara, veja bem, eu acho que essa conversa nossa, e também para não ficar muito chata para todo nós temos, mundo olha, aí, pelo que a tá gente acontecendo vai aqui, conversando mais, mas basicamente, respondendo as primeiras perguntas lá, é um mercado que não tem mais volta, é um mercado em crescimento. Também acho. É um mercado de engajamento dos produtores, Sem é um dúvida mercado nenhuma. de conscientização antes de mais nada, entendeu? De conscientização de que eu prefiro ganhar um pouco menos, mas viver bem, do que ganhar um Qualidade pouco mais de vida. e não viver bem, sabe? E esse Ninguém ganhar esse acha, dinheiro a mais, se ninguém você tiver acha um. que vai ganhar, vai produzir leite orgânico. Pô, minha vaca dá 40. Não dá, não dá. Pode parar que não dá, cara. Primeiro, porque você. Hoje, a gente, para baratear o custo, André, a gente aderiu, e tardiamente, eu sou obrigado a admitir isso, a um programa chamado Balde Cheio, que é um programa do governo brasileiro. Que é um programa que ele parte do seguinte princípio: quanto menos aditivo a vaca comer, melhor é. Então, ele parte do princípio de que o verde tem que ser bom, a qualidade do capim que você dá para a vaca, sabe? A quantidade de capim que você dá para a vaca, tudo isso faz parte do programa do Balde Cheio. E é uma coisa impressionante. A gente tem um técnico nos orientando e a gente já mudou. A gente tirou a soja, tá? Olha, esse assunto que a gente soja orgânica que a gente punha na ração, a gente já tirou, tá? Hoje a gente está com muito capim, muita qualidade de capim, a gente planta milho para fazer silagem orgânica, a gente busca a semente de milho orgânica no governo de São Paulo, porque a Caixa produz semente de milho orgânico, sabe? O que é muito importante. E aí, cara, tá muito bom, tá melhorando. A gente vai continuar na luta. Essa trajetória chegou aqui agora, a responsável pela produção aí. Oi, do... tudo bom? Tudo bom? E aí, como você tá? Tudo bem? Jóia, Parabéns, Billy, pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação, parabéns Obrigada. por todo o trabalho que você vem fazendo com o seu pai, com a sua mãe, na agricultura familiar de vocês, trazendo para o Brasil inteiro o melhor queijo orgânico. Parabéns pela sua dedicação com os bichinhos. Obrigada. Por todo o trabalho que vocês fizeram e eu sei que ainda vão fazer em nome do mundo orgânico, em nome da alimentação saudável, em nome das conexões felizes e saudáveis. Eu agradeço você assim do fundo do coração, Billy, pela sua dedicação, parabéns pelo seu trabalho. E a árvore não cai, o fruto não cai muito longe da árvore, né? Você é bem uma mistura do seu pai e da sua mãe e que faz de você uma pessoa especial.
Desculpa, Parabéns. emociona a gente. O trabalho nosso ser reconhecido é emocionante. Mas esse choro é de alegria, Billy. Esse choro é bom, Billy. Chora, porque o caminho não foi fácil, mas sem dúvida nenhuma, o horizonte ele é aberto, ele está amplo para a gente transitar, navegar nesse mundo mais saudável, que é o que as consciências mais despertas pedem. As consciências elas vêm sendo despertadas ao longo do tempo, cada vez mais nós temos pessoas mais conscientes que estão nos recebendo de braço aberto e clamando pelo nosso trabalho. Aqui eu agradeço todos aqueles que trabalharam e ainda irão trabalhar pelo mundo orgânico, convidando você que nos assistiu a participar, a gerar um engajamento, a distribuir essa informação para que todos tenham acesso a uma informação boa, de qualidade, para que elas tenham um consumo cada vez mais consciente de produtos orgânicos e livres de E olha, agrotóxicos. André, eu deixo aberto aí a você, a hora que vocês quiserem vir aqui em casa para ver como é que é o processo todo. A Kátia também sabe disso, mesmo em nome dos Orgânicos da Mantiqueira, que é uma empresa que briga por esse mercado. É uma empresa séria, eu conheço vocês, vocês são absolutamente sérios. Muitos anos. Sem dúvida, Lili. Um trabalho grande aqui na Serra da Mantiqueira. A hora que vocês quiserem, para divulgar a feira, nós estamos à disposição, a gente faz live, faz o que precisar fazer. Legal. Cara, tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que... A recíproca é verdadeira, Lili. Eu sei disso, irmão, eu sei. A recíproca é verdadeira. Entendeu? Você é um cara que entrou nessa briga porque eu te enchi o saco para entrar. É fato, é um fato. É um Entendeu? fato, é verdade. É verdade. Você é um cara diferenciado de pensamento e de atitudes. E você e o Baixinho, o Carmen, são pessoas excepcionalmente de um coração enorme, de uma intenção e de uma postura de vida excepcional. Então, cara, estou à disposição de vocês, a Denise, a Billy, eu, aqui na Fazenda, o que precisar, cara. A recíproca é verdadeira, nós viemos para somar. Gente, nós já temos somados muito juntos e vamos somar cada vez mais. E novas pessoas com tão boa intenção quanto a nossa vão chegar. E tem pessoas com tão boa intenção quanto a nossa que estão consumindo o que a gente produz, tanto os produtos como as informações, porque a gente busca o que você falou desde o comecinho. Uma mente saudável, uma atitude saudável. Ela e começa só pela para mudança encerrar, da cabeça. você não experimentou ainda. A gente... Quando foi fazer a farinha de milho, a gente demorou alguns anos para fazer a farinha de milho flocada orgânica. Por quê? Fato, é verdade, eu lembro disso. Porque precisava comprar máquina para descaroçar, tirar o carocinho. Porque o caro do milho é o carocinho que produz a maisena. O coração, a Denise está corrigindo lá de longe. Não é o carocinho, é o coração do milho. É o coração. Que produz o amido, que é a maisena. E a gente demorou muito, mas aí um colaborador nosso, um funcionário nosso aqui, que faz farinha na casa dele, socada no pilão, cara antigo de roça, falou assim, moço, vamos fazer uma farinha de milho sem tirar o coração. E a gente fez a experiência, deu certo, a gente tem um forno para fazer farinha flocada, e a gente... a nossa farinha tem até um gosto diferente da farinha flocada de milho convencional, porque ela tem gosto de milho. Claro. As pessoas vão lembrar o gosto do milho, né? Que legal! Você conseguiu fazer uma farinha de milho com gosto de milho. Lilico, isso deveria ser, no mínimo, ridículo, mas isso, infelizmente, é real, né? Sabe? Mas, cara, a gente está à disposição, André. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelo seu tempo. Você é um cara que tem uma vida extremamente atribulada, você tem vários negócios, você cuida de vários flancos, mas também tem uma equipe fantástica. Você tem uma esposa maravilhosa, da qual eu tenho a certeza, da qual eu tenho a honra de ser amigo. Você tem filhas incríveis que trabalham, você tem colaboradores excelentes, você tem um time de primeira linha. Obrigado. E você é um grande e acima capitão. de tudo, cara, acima de tudo, um time consciente da necessidade hoje de se preservar. Gente, entendeu? A todos que nos aprendendo ouviram, todo eu dia. tô com medo da gente ser derrubado só por causa do tempo. Isso aí. A gente volta a falar de novo. Eu queria falar depois um pouco sobre política pública, para a gente começar a fazer um brainstorm aqui de como disseminar uma informação que possa chegar nos ouvidos do poder público para que a gente tenha André, um impulso maior.
Não Então se nós vamos preocupe fazer que depois chega. um Eu outro acho encontro que desse e vamos eu trazer sou mais obrigado pessoas a para fazer reconhecer. uma roda de informações. Eu sou obrigado a reconhecer alguns exemplos, tá? E isso é muito importante, muito importante. O exemplo que eu desconhecia um pouco também, e hoje estou conhecendo mais, do Instituto Mineiro, do IMA, Do IMA. o processo do Certifica Minas, que o Tá. Instituto Mineiro... Isso foi motivado, é óbvio, e vamos dizer o que é verdade, por aqueles exemplos de cara que pegou o queijinho dele, produzido aqui na Serra da Canastra, na Serra da... e levou para Paris e ganhou prêmio, mas não pode vender no Brasil. Então, tá na hora disso mudar, né? Ficou mudo. Eu não estou ouvindo o Que Lilico. está Agora, mudando. Lilico? E agora Voltou? o Instituto Mineiro... Oi, voltou. Sabe, agora o Instituto Mineiro é um exemplo, São Paulo está dando exemplo da desburocratização, da referência para a qualidade do queijo. Algumas prefeituras estão engajadas nesse processo do meio ambiente, sabe? E a gente tem conversado com muita gente aí para que mude um pouco isso, para que incentive. Até porque, se você der condição para o homem do campo, da agricultura familiar, de se fixar e ficar no campo, ele não vai embora. Claro que não, claro que não. Entendeu? Ao contrário, talvez a gente tire pessoas do centro urbano que possam fazer a sua vida mais feliz no campo, trazendo coisas mais saudáveis. É o contrário. É isso. Mas aí gente, é uma conversa de umas 2 horas, André. É mais uma hora de conversa. É isso aí. É sempre um grande prazer ter você igualmente, junto, André. Por perto. E, olha, fiquem todos com Deus, com um bom final de semana, uma vida feliz e saudável, trazendo um engajamento cada vez mais orgânico para que a gente faça e crie um mundo mais feliz. O mundo que a gente faz é o mundo que a gente vive, né? Então, é um mundo feito através das nossas escolhas. Então, que as escolhas sejam cada vez mais saudáveis e felizes. E com isso, eu me despeço de você, Lilico, agradecendo profundamente a todos vocês que nos ouviram. Um grande beijo a todo mundo que compareceu aqui e a semana que vem tem mais. Lilico, um abraço forte. Outro, André, obrigado. Beijo, Denise, beijo, Billy, beijo para todo mundo. Gui Ferrari, meu amiguinho que está aqui sempre comigo. Um beijo para você, um beijo do tio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana.